sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Sindicemp, um podcast do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Maranhão, para estar ainda mais perto de você, servidor e servidora. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a precarização no serviço público, sobre terceirização, excesso de cargos comissionados, o uso do estágio de pós-graduação e a requisição no serviço público e de que maneira essas práticas podem contribuir para prejudicar os direitos dos trabalhadores e precarizar o próprio serviço público. Eu sou a Acra Serafim, aqui ao meu lado nossa diretora-presidenta, a Vânia Leal Nunes. Muito bom dia a todos e todas. Espero que vocês aproveitem esse novo episódio que a gente está trazendo aqui para vocês e divulguem para a categoria que conhecimento é sempre importante. E a gente também tem um convidado muito especial hoje, é o Tony Távora, coordenador executivo da FENAMP, diretor jurídico da ANSEMP. Seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter você com a gente. Eu é que agradeço o convite, dirijo a nossa saudação a todos e todos os servidores e servidoras do Ministério Público do Maranhão. Estamos aqui para contribuir com as nossas experiências para o debate sobre a precarização nas relações de trabalho, especificamente no âmbito do Ministério Público. E para a gente começar esse episódio, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a precarização, né? O que seria, então, a precarização no serviço público? A gente fala muito de precarização no setor privado, mas quando a gente traz a luz para o serviço público, como é que essa precarização acontece? Ele tem duas dimensões. A precarização no âmbito do serviço público, primeiro, visa fragilizar as relações de trabalho, vulnerabilizar o trabalhador e a trabalhadora, deixá-la mais suscetível, né, a assédio moral, impedir avanço na carreira, impedir valorização. E o segundo aspecto é de burla ao princípio do concurso público. Né? Existe o Constituinte 88, ele adotou a forma republicana de governo. E essa forma republicana de governo ele tem consectários lógicos. Né? A licitação, por exemplo, visa oportunizar todos os interessados em contratar com a administração pública igualdade de condições. Assim também o concurso público tem esse objetivo, permitir que todas e todos interessados em manter uma relação de trabalho com a administração pública possam concorrer em igualdade de condições. Então, esses dois aspectos, né? A de burla ao concurso público, que é uma decorrência lógica de uma forma republicana de governo, e a outra é de fragilizar, vulnerabilizar, né, as relações de trabalho do trabalhador com a administração pública. A precarização, quando ela se dá por meio de, por exemplo, a terceirização, né, a gente vê a contratação de servidores por meio de comissionamento, então aí são vínculos muito frágeis, né, e em que o servidor está altamente suscetível a pressões políticas e ele acaba tendo seus direitos prejudicados e diminuídos. Quando a gente fala de terceirização é ainda pior, né, porque é um trabalhador que executa, às vezes, as mesmas funções que um servidor efetivo executaria, recebendo uma remuneração muito inferior, tendo direitos muito diferentes, sem um vínculo realmente sólido com a instituição. E a gente vê aí, então, por exemplo, nos ministérios públicos brasileiros, especialmente o maranhense, a gente vê um desequilíbrio muito grande no número de servidores efetivos e servidores comissionados, e também um grande número de servidores terceirizados. Como é que é esse quadro aqui do Maranhão hoje, Vânia? Bom, em termos de cargos comissionados, o Maranhão hoje ele tem... ele está com uma proporção de praticamente 1 para 1, né? Então, para cada um servidor efetivo, tem um servidor comissionado. E com a tendência dessa proporção aumentar ainda mais com os novos projetos que a gente vai citar mais na frente, que a Procuradoria enviou para a Lima, criando mais 42 cargos comissionados, né? Então, hoje, o Ministério Público do Maranhão tem criados 625 cargos comissionados. Desse total, tem 9% só, mais ou menos, ocupados por efetivo, né? E providos de servidores efetivos são 596. Então, essa relação realmente é muito absurda. E aí, já falando um pouco do cenário, né? No país, o Ministério Público do Maranhão, hoje, ele ocupa a 9ª posição em termos de proporcionalidade, né, que é com relação ao excesso de cargos comissionados, estando aí na frente, os 3 primeiros estados, né, vou trazer aqui minha colinha, Mato Grosso, com quase 200%, 188%, seguido de Santa Catarina com 186% e Paraná com 184%, né, quando o Maranhão é 98%. Então, assim, é uma situação
bem esdrúxula para o fiscal da lei e que a gente vem tentando combater aí com as nossas ADINs e etc. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente tocar, né? O fiscal da lei. Quando a gente fala da precarização no Ministério Público brasileiro, a situação ainda fica mais complicada, né, Tony? Porque constitucionalmente o Ministério Público é o órgão que fiscaliza as instituições e fiscaliza o poder público, enfim. E a gente vê, por exemplo, o Ministério Público fiscalizando prefeituras e pedindo a realização de diversos concursos públicos aí pelo interior do Maranhão, mas dentro de casa a gente vê que, na verdade, o que está acontecendo, principalmente nos últimos meses, é uma grande junção de forças para que o número de cargos comissionados destinados a servidores efetivos seja cada vez menor, né? O que será que explica isso, Tony, na tua opinião? Tu acha que realmente causa... por uma questão de diminuir os gastos públicos? O que é que leva órgãos como o Ministério Público a querer agir dessa maneira? Observando a fala de vocês, eu lembrei do jurista, um pensador do direito, Norberto Bobbio, ele dizia: quem fiscaliza os fiscais? Né? Quem controla os controladores? O Ministério Público, o fiscal da lei, né, descumpre a lei, e aí, vai ficar por isso mesmo? Né? Vai ficar por isso mesmo? Então, assim, essa perspectiva da atuação, né, das instâncias, né, da ANSEMP, da FENAMP, no sentido de fazer adequar, né, esses princípios constitucionais às regras, né, porque eu costumo dizer, e foi meu objeto de pesquisa da minha especialização, que a primeira vítima da terceirização é o terceirizado, que não pode fazer carreira, que muda de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, de acordo com a duração do contrato, que não tem FGTS, ou que o FGTS, o patrimônio acumulado, ele vai diminuir justamente por conta de que muda a cada empresa, né? E aí a gente lembra de um procurador-geral, um procurador de justiça do Tocantins, que disse numa sessão do Colégio de Procuradores que gosta do comissionado, porque o comissionado não adoece. Ou seja, vai trabalhar doente. Não é que não adoeça. A relação é de tamanha vulnerabilidade que se submete a uma condição de ter que ir trabalhar doente, com medo de ficar desempregado. Então, é a vítima, o trabalhador, o terceirizado e o comissionado, eles se submetem a situações de vulnerabilidade, de exploração, de submissão, para preservar o seu ganha-pão. Sim, se o cargo é de livre nomeação e exoneração, então o servidor que, por exemplo, está submetido a assédio moral, assédio psicológico, assédio sexual, ele não vai denunciar esse tipo de assédio, ele não vai chegar para a ouvidoria do órgão, por exemplo, e denunciar, porque ele sabe que ele vai perder o emprego. Ele vai perder o emprego, ele vai saber que existe, ele vai trabalhar, como eu costumo dizer, na força do boleto. Porque imagina os boletos que tem para pagar, e aí se submete a situações. Isso vindo do Ministério Público é gritante. Porque o Ministério Público ele foi pensado pela Constituição de 88, ele recebeu do Constituinte de 88 e 87 uma gama de garantias para ser diferente, para ser garante de um Estado de direito. E aí, quando ele pratica essas coisas interna e externamente, cria margem para que a sociedade olhe para o Ministério Público e diga: eu criei um Leviatã, no sentido filosófico do termo, eu criei um monstro, porque está desvirtuando tudo que foi pensado. Nós vivemos num Ministério Público patrimonialista, elitista, despreocupado em dar à sociedade as respostas que ela demanda e merece, encastelado, porque lá na Constituição está dizendo: todo poder emana do povo que será representante, exercido por meio de representantes eleitos. Aí eu digo, vírgula, menos em relação ao Ministério Público e Judiciário. Porque se acham, né, acima das regras, inquestionáveis. Você imagina que... Eu gosto de reportar, acho que a Vânia estava presente, um episódio que teve com um MP do Estado da Bahia, em que as entidades nacionais foram chamadas pelo MP da Bahia para levar carão. Sim. Porque nós fizemos uma campanha Casa de Ferreiro e Espeto de Pau. E uma pessoa da administração se sentia ofendida porque eu disse: olha, vocês não deviam se preocupar com o fato de estarmos noticiando uma situação. Vocês estão com vergonha
da notícia de uma situação. Vocês deviam ter vergonha da situação em si. Do fato gerador da Do notícia. fato gerador da notícia, e não da notícia. Aquilo que na Bíblia fala, né, do sepulcro caiado. Né, por fora, coisa bonitinha, né? E aí eu fico refletindo, por exemplo, 2014, 2013, não lembro exatamente, teve lá aquelas mobilizações em defesa do Ministério Público, em defesa dos poderes de investigação do Ministério Público. Hoje nós teríamos essas manifestações populares em defesa do Ministério Público? Teríamos. Nos distanciamos da sociedade? Falando aí um pouco sobre essa campanha do caso de Ferreira Espeto de Pau, ela já é bem antiga, né? A gente já usou aqui no Maranhão há bastante tempo e nós retomamos recentemente essa campanha exatamente para trazer à tona essa atuação do Ministério Público, né? Porque a gente tem uma ADIM, né? Que é a 6369, patrocinada pela ANSEMP, e que essa ADIM questionou o percentual de reserva de cargos comissionados para efetivo. Ao final, foi julgada procedente por unanimidade e, ao final, implicou que essa reserva deveria ficar em 50%. Dito isso, o Ministério Público pediu um prazo para o STF, para ele se adequar, dizendo que ele precisava realizar concurso, porque, teoricamente, não tínhamos servidores com formação jurídica em patamar suficiente para ocupar os cargos, e realmente não tem, né? Hoje são 11 analistas jurídicos numa instituição que é eminentemente jurídica, então pediram o prazo de 2 anos. O fato é que, terminado aí esse prazo, que já está próximo, né, que é janeiro de 2025, o Ministério Público não se movimentou para fazer concurso. Ao invés disso, enviou para a Assembleia Legislativa um projeto diminuindo esse percentual de reserva de 50% para 22%. Eu vou deixar o Tony falar um pouquinho mais das ações e comentar isso, mas, assim, realmente é uma situação alarmante e preocupante para o dito fiscal da lei. E com relação à atuação das entidades, Axa, de fato, a ANSEMP, né, já protocolou 15 ADINs junto ao STF, questionando essa situação dos cargos comissionados, sendo a questão da proporcionalidade, e aí eu vou deixar essa parte para o Tony falar, proporcionalidade e percentual dessas 15 ADINs, né, 2 foram julgadas procedentes, que é a da Paraíba e essa do Maranhão, que a gente citou, que é com relação ao percentual. Outras 4 foram já julgadas improcedentes, né, que é Espírito Santo, e aí... Só uma ressalva que o Espírito Santo a gente vai entrar com a outra ADIM, porque só para o Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo ficar pensando aí que ele vai ter uma dor de cabeça, porque ali não julgou o mérito. Ali sim. Não, e aí, assim, eu acho que é importante a gente citar também o que as entidades dos membros estão fazendo para tentar burlar as decisões do STF. Então, assim, a gente tem aí, são as 2 situações que a gente questiona com relação a essas ADINs, né, que são a proporcionalidade e o percentual, e a atuação das entidades dos servidores, e a atuação das entidades dos membros. Então, eu estava pensando aqui, vocês me corrijam, que eu tento às vezes ser jovem, mas nem... Parece que tem um jargão aí nas redes sociais que é o pai tá estourado, né? E aí eu vou dizer, o Ministério Público do Estado do Maranhão tá estourado, mas não no bom sentido, né? Não no sentido de que tá bem, é no sentido de que estourou todos os limites, né? Para cessão de servidores, para terceirização, para carga em comissão. Limites éticos, né? Limites éticos, né? E eu fico pensando o que é que passa, me desculpe, o que é que passa na cabeça do Procurador-Geral? Só para fazer um parêntese, depois que a gente divulgou esse nosso último vídeo, e aí a gente vem dizendo que o Ministério Público tem mandado projetos de lei para as assembleias inconstitucionais, a gente já chegou a notícia para a gente de que eles já estão querendo saber se o sindicato virou o STF para dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Assim, olha, não existe na política, como na atmosfera, vácuo. Os espaços eles são preenchidos. Foi o que eu disse na sustentação oral que eu fiz lá no órgão especial do Colégio de Procuradores do Estado da Bahia. A ANSEMP ajuiza essas ações porque o PGR, que tem a sua missão precípua, provocar a jurisdição do Supremo quanto à guarda da Constituição,
não faz. E aí, como há essa postura de leniência com essas situações de inconstitucionalidade por parte da PGE, a ANSEMP vai fazer esse proceder, vai desempenhar esse papel, porque a Constituição assim assegura. É uma entidade de classe de âmbito nacional. E é uma das legitimadas para propor ação direta de inconstitucionalidade ao lado do Conselho Federal da OAB, ao lado do PGR, ao lado dos partidos políticos. Então, nós temos essa legitimidade. E o que é que me passa na cabeça do Procurador-Geral do Estado do Maranhão, com todo respeito? Porque o que é que o Supremo disse? O Supremo disse qual é a regra que está vigente hoje, né? Porque ainda está no prazo da modulação dos efeitos. Um percentual de 50% dos cargos comissionados destinados aos efetivos, e aí a regra estabelece uma burla, né? um jeitinho, né? Um caminho que não o correto, né? Para tirar desse cargo, desse cômputo, a maioria dos cargos, que são os de assessoria jurídica dos procuradores e dos promotores. O que é que o Supremo disse? É inconstitucional, porque na prática reduz aquilo que era 50 para 20. E aí a Vânia me disse que está em 9. Isso, né? exatamente. E a coisa é mais feia ainda. Uhum. O estouro é maior ainda. Aí o Supremo disse, é inconstitucional você utilizar de meios, né, de burla para diminuir indiretamente esse percentual. E o Procurador-Geral quer diminuir diretamente. O que que passa na cabeça para justificar a constitucionalidade? Ou acha que aumentar de 20 para 22 vai ter uma situação diferente? Né? Quando o Executivo Federal o percentual é outro. Quanto que o Ministério Público da União o percentual é outro. Quanto que o Judiciário da União o percentual é outro, 50%. Aí eu fico pensando, eu não fui pesquisar, a gente pode fazer uma pesquisa das ações que o Ministério Público ajuiza contra as prefeituras. Porque seria interessante, viu, Vânia, fica uma sugestão, você mandar uma cópia dessa lei para o presidente da Associação de Prefeitos do Estado do Maranhão. Diga, olha aqui, prefeito, façam, porque se é bom para o Ministério Público, é bom para o município. Né? O que o Ministério Público vai fazer quando as prefeituras, quando o prefeito virar estourado? O prefeito está estourado, estourando todos os percentuais. Aí não pode. Porque essa coisa, né, é o espírito do déspota esclarecido. Né? O que é que o déspota esclarecido, ele abusa, mas ele abusa com a finalidade boa. É o que passa na cabeça de muita gente no Ministério Público. Muita gente, não vou generalizar. Né? Algumas pessoas, não vou generalizar. Não, porque a gente aqui faz, mas é por uma boa causa. Não, os fins, eles não justificam os meios, e os meios maculam os fins. Antes da gente voltar, da gente ir para a terceirização, eu acho que a gente faltou falar um pouco da questão da proporcionalidade e do percentual. O que eu queria que o Tony explicasse, né, já que o Tony é o nosso assessor jurídico da ANSEMP, e diretor jurídico, perdão. O que diz hoje o STF com relação à proporcionalidade, né? Porque a gente, como eu falei antes, o Ministério Público tem uma relação aí de 1 para 1. O que na visão do STF, como é que essa proporcionalidade, o que seria o caracterizado normal? Pegando o precedente do Estado da Bahia, né? Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator dessa ADIM, ele diz 30% não é exceção. Porque a regra é o concurso público. Os cargos de provimento em comissão constituem uma exceção constitucional. E óbvio que uma exceção tem que ser analisado sob o ponto de vista de uma limitação. Não pode ser convertido em regra. E aí Sua Excelência disse 30% não é exceção. O Estado da Bahia estava mais ou menos esse percentual. No Maranhão é 100%, né? É quase 1 para 1, 98%.
Então, para cada comissionado, cada efetivo, um comissionado. Então, não é exceção. Mas são duas situações, né? Uma é a questão da proporcionalidade, né, que o Supremo, e aí o Supremo colocou, né? Nós temos 1.000 comissionados e 1.000 efetivos, está lá consignado no voto da ADIM do Espírito Santo. Também relatou o ministro Edson Fachin. Aí ele coloca, aqui no Supremo nós temos 1.000 efetivos e 200 comissionados. Sendo que desses comissionados, em torno de 30 são exclusivos, que não tem vínculo com a administração pública, que são duas coisas, né? Uma é a questão da proporcionalidade, ou seja, o quantitativo dos cargos de provimento em comissão em relação ao número de efetivos, e outro é o percentual de cargos em comissão destinados aos servidores efetivos. Ambas as situações de status constitucional, porque antes da emenda constitucional 19, a reforma administrativa, ela dizia que os cargos, as funções serão providas por servidores efetivos e os cargos em comissão preferencialmente por servidor efetivo. Como o preferencial ele não ganhou corpo, aí a reforma administrativa mudou. Tirou o preferencial e colocou nos percentuais mínimos previstos em lei. Aí o que é que o Supremo disse? Esse percentual não pode fazer tábula rasa do mandamento constitucional. Então, a lógica é que seja 50%. Então, se você tem 1.000 efetivos, você poderia ter, no máximo, 300 comissionados, e o ministro Fachin já disse que isso é inconstitucional, e desses 300, 150 deveriam ser colocados efetivo. Para não virar a regra, porque o Ministério Público, e a gente se orgulha disso, é instituição permanente. Por óbvio que precisa ter um quadro permanente de servidores. E está lá na Lei Orgânica Nacional, que o Ministério Público, os serviços auxiliares do Ministério Público serão desempenhados por um quadro próprio, e aí entra os cedidos, né? Quadro próprio e efetivo. Eu acho que é importante também a gente deixar registrado aqui no episódio que a gente já, sempre que possível, a gente lembra, você servidor comissionado, você trabalhador terceirizado que eventualmente esteja assistindo esse episódio, o sindicato representa os direitos de todos os servidores. A gente quer que existam mais servidores efetivos dentro da instituição. Então a crítica não é ao trabalho desempenhado pelos servidores ou comissionados ou aos trabalhadores terceirizados em si, mas sim a prática do órgão de adotar essas iniciativas para precarizar o serviço. A respeito disso, deixa eu só fazer colocar um episódio. Nós resolvemos o problema da terceirização lá no Ceará já há bastante tempo. O caso já chegou ao Supremo, foi ao CNMP, chegou ao Supremo e resolvemos. E quando a gente estava nessa luta, né, para resolver, e não é contra o terceirizado, é contra o instituto que precariza, eu fui fazer uma reclamação do sindicato contra um contrato que tinha com a Vivo, e a gente foi fazer uma reclamação lá no DECOM. O DECOM, lá no Ceará, é com o Ministério Público, né? E eu chegando lá para a audiência de conciliação, tinha uma terceirizada. Aí eu peguei o termo de conciliação e levei para o CNMP, né? Eu fiquei tão feliz, porque essa pessoa que ficou lá no relatório do CNMP é minha colega técnica ministerial do Estado do Ceará. E foi por conta dessa terceirização, dessa luta contra a terceirização, não contra o terceirizado, que nós criamos cargos efetivos e a colega que era terceirizada, hoje é servidora concursada do Ministério Público, há mais de 10 anos. Fez em 2024, em julho, me parece. Fez 10 anos no Ministério Público. Então não é contra a pessoa, é contra o instituto que fragiliza a pessoa, que explora a pessoa. Porque você imagina, num contrato de terceirização desse, a empresa ganha. A empresa ganha. É a lógica do lucro, né? É a lógica do lucro. Que não deveria estar aplicada aí quando se fala da administração Isso, pública. né? Então não é na tua linha de raciocínio, não é nada. Nós olhamos o mundo pela nossa formação, né? Marxista, mas também humanista, principalmente. A gente olha,
né, o mundo a partir de uma lógica de justiça, de não exploração, de não mais-valia, né? Então, é por essa lógica que a gente combate esses institutos que fragilizam pessoas, que vulnerabilizam pessoas. Então, a gente combate institutos, não pessoas. Inclusive, assim, o sindicato ele tem buscado atuar na medida do possível, obviamente, para tentar garantir direitos para os servidores comissionados, para os servidores requisitados. Porque, Tony, hoje existe um absurdo no Ministério Público do Maranhão que os requisitados que trabalham, como todos os outros dentro do órgão, nem todos recebem o auxílio alimentação, né? Porque acho que para a administração superior eles não precisam se alimentar, e eles também não recebem o auxílio saúde, né? Então eles não adoecem, é o procurador do Tocantins. Então, assim, a gente vem realmente tentando, a gente já pediu, foi indeferido, pedimos de novo, foi indeferido. Então, assim, de toda forma, a gente vem tentando buscar melhorias para garantir. O trabalhador realmente... de segundo patamar, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, e óbvio, buscando que o Ministério Público realize concurso para que essas pessoas adentrem ao órgão, né, com um servidor efetivo e possam, de fato, ter todos os direitos que nós temos. Mas eu queria para a gente falar um pouco sobre o que as instituições dos membros estão fazendo, né? E como é que o Ministério Público tem atuado nessas ADINs, né? Porque a gente começou a falar sobre a ADIN do Espírito Santo, e teve também a ADIN do Amapá, que eles fizeram com que a ação perdesse o objeto, simplesmente criando um número excessivo de cargos efetivos, sem a intenção de prover, né? O Ministério Público do Amapá, né, que tem mil e tantos servidores efetivos, mas 100 e poucos providos. E o Ministério Público do Espírito Santo criaram 700 cargos, não é isso, Tony? O MP a ADIN do MP do Amapá, a gente reputa interferência política, porque foi totalmente fora da lógica, né, dos precedentes do Supremo. Não houve perca de objeto, aí houve julgamento improcedente do pedido, né, por uma situação que é totalmente inconstitucional. Por mais que exista, né, um percentual de cargos comissionados proporcional ao quantitativo de efetivo, existe, essa proporcionalidade ela existe, é fato, mas eles não estão providos. Em termos de criados. São criados, o Ministério Público não faz concurso, né? Então, assim, existe no mínimo um estado de coisas inconstitucional. E é isso que nós estamos estudando, juntamente com a assessoria jurídica, de ajuizar uma nova ADIN, né, alegando esse estado de coisas inconstitucional. Porque, vai lá, a proporcionalidade existe, beleza. De direito, mas de fato ela não existe. Existe um desprezo do MP do Amapá pelo concurso público. E esse desprezo pelo concurso público, ele se dá pela pouca priorização no provimento dos cargos efetivos. Então, isso não pode passar desapercebido pela jurisdição constitucional do Supremo. E o caso do Amapá, do Espírito Santo, até agora nós pedimos informações, né, a gente pediu informação, a nossa presidenta da ANSEM pediu informações ao PGJ do Espírito Santo, perguntando, tá bom, e aí? Quando é que tu vai fazer concurso? Quantos cargos vão ser providos? Porque ali foi... a gente chama lá no Ceará, não sei se vocês têm esse jargão, passou um melaço na boca da pessoa para engabelar, para ludibriar. O que fizeram com o Supremo foi isso, né? No caso do Espírito Santo. E a mesma coisa aí nesse caminho está sendo a situação da Bahia, né? Com uma diferenciação que o ADIN foi destacada pelo plenário físico, não é isso, Tony? Lá no MP da Bahia, né, eu tive alguns embates recentemente com a Bahia, com o pessoal da administração da Bahia, mas eles foram mais comedidos, né, do que o Espírito Santo, não foram tão estourados como no Espírito Santo, né, não fizeram, mas mesmo assim, né, o chefe de gabinete disse, né, nós estamos fazendo isso aqui para arquivar, né, a ADIN.
E lá não tem essa situação de proporcionalidade. E assim, sabe o que é mais importante destacar? Que sabe que está errado. E assim, quer passar o trator em cima das entidades, porque não chama as entidades para conversar e diga, olha, vamos estabelecer um prazo, vamos fazer um rito, vamos discutir como é que a gente implementa essas alterações, né, para evitar que o Supremo venha e tenha que bater o martelo. Não, é no trator. Eu posso, eu mando, eu faço e pode espernear aí, eu não estou nem aí. Aqui no Maranhão, a gente procurou o Procurador-Geral do Estado da Bahia, do Maranhão, né? E assim, a resposta que nós tivemos foi altamente grosseira. Ele simplesmente bateu a porta. Ele não quis conversa. Olha, quem não quiser receber crítica, vá para a iniciativa privada. Eu tenho a minha empresa, eu administro a minha empresa do jeito que eu quiser, porque o limite lá é a licitude, não é a legalidade. Eu posso fazer tudo que a lei não me proíbe. Eu não tenho que dar satisfação a seu ninguém, porque eu estou administrando o que é meu. Na administração pública não é assim, não. Quem não quiser receber crítica, não vai ser procurador-geral de justiça, não vai ser presidente de sindicato, que a gente recebe muitas críticas injustas, mas a gente recebe. E aí, se eu não quiser receber, eu renuncio e vá lá para a minha vida. Porque, olha, uma das características da forma republicana de governo é o exercício do poder responsável. Eu tenho que dar satisfação, porque numa forma republicana de governo, eu não sou senhor de coisa própria, mas eu sou gestor de coisa alheia. Da res pública, da coisa pública. E aí eu tenho que dar satisfação. E aí eu tenho que aceitar as críticas. E eu não sou um déspota esclarecido. Ministério Público sou eu, o Estado sou eu, Ministério Público sou eu. Eu faço a gestão do jeito que eu quiser. Tenho que dar satisfação a seu ninguém. É bom tu falar dessa questão do diálogo, Tony, porque, e a gente falou isso no nosso último episódio, é que o nosso atual procurador, ele diz que ele dialoga com a categoria, né? Mas o diálogo dele é receber a gente na sala dele e dizer não para todos os nossos pedidos, né? Então, isso para a gente não é diálogo. Começa daí. E fez bem tu lembrar, de fato, a FENAMP sempre chegaram a procurar o procurador e ele realmente não quis conversa, não nos deixou participar desse processo que fez esse estudo e que chegou nesse projeto de lei de redução de 50% para 22%. De fato, eles ignoraram o nosso pedido, então isso é um dos pontos porque nós consideramos o projeto inconstitucional, porque tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Maranhão garantem a participação das entidades classistas em tudo que diz respeito à categoria, e também faltou publicidade, exceto que nós não tivemos acesso nem ao teor do projeto. Então, em relação a isso, e aí já caminhando para finalizar, com termos de comissionados, o sindicato entrou com um procedimento de controle administrativo junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, alegando a inconstitucionalidade, porque tem mais um fator com relação ao percentual de 22% que eles tentam chegar, é que o ministro Nunes Marques, na ADI do Rio Grande do Norte, ele no relatório dele diz que, textualmente, que 22% é inconstitucional. Então, não bastasse a nossa ADI do Maranhão, mas existe um outro voto no Supremo de que já traz essa inconstitucionalidade textualmente, né? Com relação à situação específica do Maranhão, né? Nós temos duas, como a gente falou, duas ADINs, né? Uma que questiona a proporcionalidade, essa aí está esperando julgamento, né? E essa do percentual, que está com esse prazo de modulação para janeiro, e já existe esse projeto aí de redução para 22%. O sindicato está trabalhando, né, de todas as formas para impedir que esse projeto seja aprovado dessa forma como está. Entramos com esse PCA, o CNMP notificou o Ministério Público para que
se manifestar-se em 15 dias antes de discutir a medida de liminar, né? O que para a gente foi um completo absurdo, você esperar 15 dias para decidir uma liminar de um processo, de um projeto que está tramitando na Assembleia e que pode ser votado a qualquer momento. Mas ok, então nós vamos trabalhar para que esse projeto não seja votado, não seja aprovado, não seja promulgado. Mas, e sendo, Tônio, o que as entidades nacionais... Eu estou perguntando para o Tônio, porque assim, eu estou aqui com duas funções, né? Estou como presidente do sindicato, mas também estou interinamente na presidência da ANSEMP, mas o Tônio, como é nosso diretor jurídico, ele tem mais propriedades para falar. Então, na pior das hipóteses, o projeto sendo promulgado, quais são as ações que a ANSEMP pode fazer? E já eu adianto que eu não vou te acusar de... como foi essa aqui? Chantagista. Não, ameaça. Ameaçadora. Ameaçadora, porque foi isso que eu ouvi do nosso procurador-geral, quando a gente disse que iríamos questionar no dia seguinte que a lei tivesse promulgada, a gente iria ajuizar outra ação, e ele perguntou se eu estava o ameaçando. Só um ponto aqui antes do Tony responder isso, eu acho importante a gente usar esse espaço aqui também para frisar a importância política que o procurador deve enxergar no diálogo com o sindicato, né? Acho que quando a gente tem um jogo de egos, que é o que parece para quem está de fora, para quem não faz parte da instituição, como é o meu caso, o que parece muito é um jogo de poder muito baseado no ego. Eu sou o procurador, então eu sou o Ministério Público, a crítica que vem à gestão do Ministério Público é uma crítica a mim, pessoa física, e quando o diálogo é interessante politicamente para ele como gestor do órgão, né? Então, assim, ouvir o sindicato, fazer o sindicato participar das atividades que são de interesse da categoria, é uma atitude absolutamente inteligente, né? Mesmo que ele discorde ali da forma como é conduzida. Olha, o que ele chama de ameaça, eu chamo de um ato de lealdade. Porque, olha, eu costumo dizer que eu sou um aliado leal, mas também sou um adversário contundente, quando tem que ser. E quando eu estou numa luta, numa peleja com uma pessoa, eu avalio os meus atos, né, a minha estratégia, a minha atuação. Se eu fizer isso, ele vai fazer aquilo. Mas nem sempre a gente consegue, nós não somos infalíveis, né? Nem sempre a gente consegue prever tudo o que o outro vai fazer. Então eu dou o maior valor quando eu tenho um adversário que diz: epa, Tony, se tu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Porque aquilo que ele disse que vai fazer, pode ser que não tenha sido monitorado por mim. E aí eu já vou avaliar, rapaz, eu vou fazer isso mesmo? Será que convém? Será que é interessante? Não é melhor recuar, não? Então, aquilo que você disse, se eu estivesse no lugar do procurador-geral, eu acharia como um ato de lealdade. Pior seria você dizer: tá bom, doutor, e por trás entrar com a DIN e ele achar, a partir da conversa, que estava tudo bem. Não, está tudo bem, ela não falou nada, não reclamou, então não vai ter problema. E ele manda o projeto de lei, aprova e depois vem a DIN, né, de surpresa. Então, me desculpe, mas aí eu não conheço, não tive o prazer de conhecer, né? Espero receber um convite para visitá-lo, aceitarei de bom grado para conversarmos, mas isso aí denota um certo, me desculpe, uma certa imaturidade política, né? Porque nós vamos ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar, dizendo ao Supremo Tribunal Federal, indicando ao Supremo Tribunal Federal que uma mudança de 2% não desnatura o caráter inconstitucional da situação. O que mudou? 2%. O que mudou? E ainda vamos dizer mais, estão querendo passar a perna, com outras palavras, óbvio, né? O direito gosta dessas palavras mais, né, com as palavras próprias do direito. Eu não estou querendo passar a perna no Supremo, porque o Supremo modulou os efeitos em 2 anos. E aí estão querendo o quê? Estão querendo empurrar com a barriga por quantos anos mais? Uma DIN proposta, esperar 4 anos para ser julgado, modula os efeitos para mais 2 anos, 6. E aí vai ficar quanto tempo nessa história? Isso aí legitima e torna necessária uma liminar
para fazer valer a autoridade do Supremo. É a autoridade da Constituição Federal e a autoridade do seu guardião que está em jogo. Nós não podemos fazer tábula rasa da Constituição. A Constituição é o nosso farol. Ela é que norteia o nosso caminhar. E o Ministério Público é o filho dileto da Constituição. Porque não existe, no direito comparado, em outros países, o Ministério Público com as garantias, com a estrutura que lhe foi dado pela Constituição Federal de 1988. O Ministério Público não pode ser traidor da Constituição. Parafraseando o discurso de Ulisses de Guimarães na promulgação da Constituição. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Nós não podemos, o filho dileto da Constituição, que é o filho que recebeu mais cuidado, mais atenção, mais carinho da Constituição, foi o Ministério Público. Depois do Constituinte decorrente, agora não estou fazendo confusão, deu um tratamento diferenciado para a Defensoria também. Mas o primogênito, o preferido, o dileto, foi o Ministério Público. Não pode. O Ministério Público, repito, o Ministério Público não pode ser traidor da Constituição. Então vamos só resumir para quem está em casa quais são as últimas iniciativas do Ministério Público que estão representando aí uma diminuição nos direitos, né, dos servidores efetivos. A gente tem aí, vou até deixar a Vânia falar melhor sobre isso. São 3 projetos com relação à criação de cargos comissionados, né? Era o 347, o 348. Que são os que aumentam, que né, são, o quadro. O 347 queria 30 cargos comissionados, o 348, esse inclusive, ele realmente já foi votado, já foi para promulgação do governador, que ele extinguia 3 cargos e criava outros 3. Então, esse não impactou diretamente no quantitativo dos cargos comissionados. Mas existe um terceiro, que de fato ainda não consta no sistema da Assembleia Legislativa, que cria mais 12 cargos de assessor de promotor. Então, em resumo, são 3 projetos que criam 42 cargos, e o projeto, que é o 417, que foi mandado agora por último, diminuindo o percentual de 50% para 22% de reserva de servidores efetivos, de cargos comissionados para servidores efetivos. Então, basicamente... Esse aqui é o polêmico. Né? Esse que é o polêmico. E assim, é importante a gente frisar que a gente está no meio de uma situação crítica no Ministério Público, porque existe uma mobilização do sindicato pela reposição inflacionária. A gente está com o projeto de lei 92/2024 parado agora, dia 4 de outubro, vai fazer 1 ano que ele está parado, assim, sem resposta, um desrespeito absurdo tudo com a entidade. Procuradores e promotores, nada por servidor. Assim, esse é o slogan. Já que nós né? estamos falando aqui do clima institucional, a gente percebe que o clima não é nada legal em relação a essa campanha, né? Os promotores, os procuradores, eles se sentem pessoalmente atacados com essa campanha que a gente veiculou na televisão, né, Vânia? E aí, agora a gente vê que, por exemplo, esse projeto que cria aí mais 30 novos cargos, tu falaste que ele já foi aprovado, já foi encaminhado para promulgação. Não, o que foi aprovado foi um deles, que extinguia 3 e criava outros 3. O que cria 30 cargos é o 347, esse ainda está, ainda não foi... Mas certamente não vai ficar 1 ano, certamente não vai ficar 1 ano parado. Está na Lima, mas ainda não foi, ainda nem para as comissões, né? Não teve tramitação ainda. E o segundo, de fato, ainda não apareceu no sistema. Eu não sei o que acontece, mas ainda não apareceu no sistema. Então vamos falar de números, né? Em números significa que dos atuais 625 cargos comissionados no Ministério Público, 20% também já declarado inconstitucional na ação direta de inconstitucionalidade, representa 125 servidores, foi aquela proporção que tu já falou, né? Uma proporção de mais ou menos um servidor efetivo provido para cada um servidor comissionado. Então a gente tem aí um desequilíbrio muito grande dentro do órgão, que pode ser potencialmente aumentado se esses outros projetos forem aprovados. E assim, a gente falou aqui sobre diálogo, sobre crítica. É muito importante dizer que esse podcast é um podcast de uma entidade sindical e não existe entidade sindical na história da sociedade como a gente conhece que não seja pautada em cima de críticas, né? Então a gente precisa criticar, a crítica é necessária para o crescimento, né, Tônia? A crítica é importante para que as coisas caminhem. Se a gente só ouve elogios, ninguém cresce, né? É como eu disse, se não quiser receber crítica, vai procurar outra coisa para fazer. Faz parte do próprio ato de estar no cargo público. Faz parte, né? Faz parte. A gente também teve, como a Vânia também citou aqui, a gente está fazendo só um resumo, o nosso PCA no CNMP. Agora a gente tem aí um prazo de 15 dias para que o Ministério Público se manifeste a respeito do teor do pedido da liminar que foi feito pelo sindicato. E aí a gente aguarda que o projeto não seja votado
nesse meio tempo, né? Mas o sindicato continua se mobilizando. Isso. Você me concede só uma parte? Diga. Né? O seguinte, nós sabemos da situação orçamentária e financeira do Ministério Público do Já Estado do melhorou, Maranhão. Melhorou, né? Melhorou. Melhorou, mas talvez não tenha um lastro orçamentário para dar, né, vazão a esse conjunto de criação de cargos efetivos. Exatamente. Né? E concurso Então, de promotor que vem aí também. E o né? concurso de promotor. Então, é assim, nós estamos dançando no ritmo da música que o procurador-geral está tocando. Ciente dessas limitações, nós estamos muito abertos para construir com Sua Excelência um caminho, né, que adeque e que estabeleça um prazo, estabeleça uma estratégia para adequação, sem ser aquela medida direta do Supremo e imediata do Supremo. Mas aí ele não quer. Aí nós estamos tocando nós estamos dançando o ritmo da música que ele está tocando, que é o do não diálogo. O diálogo é você efetivamente sentar desarmado, né? Disposto a ceder, a ouvir, a ceder. Não tem, ao final, não tem que ser do jeito do sindicato. E não tem que ser do jeito da procuradoria. Tem que ser consensual. Tem que ser um meio termo. Das antíteses, uma síntese. Essa é a forma correta. Mas quando um escolhe a briga, o outro vai recuar ou vai cumprir com sua missão? Apesar de que aqui no Maranhão tem umas coisas, me desculpe, né? Umas coisas, porque você tem um aparato sindical, um regramento sindical a proteger as pessoas, e aí simplesmente ignorando a personalidade jurídica, se processa a presidenta do sindicato. Como se a presidenta do sindicato atuasse em nome próprio. E não fosse representando, né? Então se ignora a Constituição. Ignora a Constituição, me desculpe. Eu acho que a Axla não sei se a Axla sabe dessa história, porque já é um processo antigo. Na verdade, assim, fazendo dentro desse parêntese, quando a gente representou o promotor de Timon, ele abriu 4 denúncias crimes contra a minha pessoa, né? Sempre colocando o meu nome e de um servidor. E o procurador-geral, à época, entrou por outro assunto, acho que foi em 2018, se eu não me falha a memória. Ele, por conta de uma carta que a gente divulgou no jornal, intitulado Carta Aberta à Sociedade Maranhense, falando exatamente da diferença do quantitativo de servidores comissionados, enfim, a diferença de tratamento entre servidor efetivo e comissionado, entre membros e servidores. Dito isso, ele, na época, 2 dias depois, saiu uma matéria no jornal fazendo uma denúncia de nepotismo contra ele e tal. Enfim, ele ajuizou uma ação contra mim, né, pedindo a retratação e 30 mil de danos morais, né? E aí, entendeu? Ganhou. Não, esse rolando, processo né? ainda está rolando, tá? Para quem não sabe, das 4 denúncias crimes, 2 já foram arquivadas, uma já estava caminhando para o arquivamento, mas o promotor estava recorrendo, e essa do procurador tá rolando, já tinha ano passado. Não, esse ano estava previsto o julgamento, mas eles fizeram um chamamento feito à ordem, né, para dar tempo do procurador se manifestar depois da nossa defesa. Enfim, ainda não aconteceu e está rolando. Mas assim, é isso. Né? Aquela história das pessoas, né? Pessoas tenta intimidar. É isso que tenta intimidar, porque não foi processado o sindicato, não. Foi processado a pessoa física. É tentar intimidar. Isso aí é assédio processual. Exatamente. Tem que chamar as coisas pelo nome. É assédio processual. É tentar intimidar a pessoa no exercício de uma função que é constitucional.
As liberdades sindicais são asseguradas pela Constituição. Inclusive, o Conselho Nacional do Ministério Público não atuou como devia nesse caso, né? Porque nós entramos com um peticionamento, não sei se tu te lembra, Tony, mas a gente entrou argumentando isso nessa situação desse processo e o CNMP simplesmente disse que ele estava no direito dele de pedir. Corporativismo. Olha, eu vou lhe dizer, eu tô fazendo mestrado, né? E o meu objeto de pesquisa é a Lava Jato. Eu tô dedicando um capítulo inteiro à atuação do CNMP, né? O quão o CNMP está distante do que ele foi pensado lá na reforma do Judiciário. E é um dado: 70% dos representantes dos ramos do Ministério Público ou foram procurador-geral ou dirigente classista. Então, fortemente ligado às lutas corporativas. E quem é que escolhe os conselheiros dos estados? Dos ramos do Ministério Público? Os procuradores gerais. Então, eu estou escolhendo o meu fiscal. E como é que eu vou escolher o meu fiscal? Eu vou escolher um fiscal, né, que pegue leve. Isso é regra do jogo. Vão se sentir ofendidos com o que eu digo, né? Mas é isso. Quem é que vai escolher? Se eu tivesse escolher uma pessoa para me fiscalizar, eu vou colocar quem? Um aliado meu. Óbvio. Eu não vou colocar alguém para pegar na... Tá. Então é isso, Tony. Tu disseste que eles fazem isso para intimidar, né? Então, de fato é isso. Não é de hoje que a administração superior do Ministério Público leva as coisas para o lado pessoal, né? Que tenta atacar o dirigente sindical. Acho que, eu posso estar enganada, mas eu acho que eu nunca vi um ataque tão grande quanto com o antigo presidente, né, no caso o Valdemir, como foi com a minha pessoa. Valdemir passou 8 anos na presidência do sindicato, nunca levou um processo. E tinha uns Ocupa, PGJ, tinha todo mundo. Ocupou o gabinete, etc. Então, assim, eu não tiro a possibilidade de ser feito isso pelo fato de eu ser mulher, né? Então, eu acho que pode também ser isso, pode ser o fato de intimidar, mas assim, eu deixo um recado para a administração superior. Eu não me intimido com esse tipo de coisa, pode fazer o que quiser. Eu sempre busco e busquei o diálogo, mas se não há o diálogo, a gente vai para a luta, não tem problema. É aquela história de eu dou um boi para não entrar na guerra, mas eu dou uma boiada para não sair. Deixa eu te dizer uma coisa, não espalha não, é segredo nosso. Apelido da Vânia no Movimento de Servidores Nacionais é corregedora. Porque ela conduz lá com mão de ferro. Ela vai se intimidar, mas não vai. Só faz aumentar a raiva. E ainda falando aí sobre, né, o tema do nosso episódio, que é a precarização do serviço público, a gente falou já sobre os cargos comissionados, como é que essa prática se dá. E agora falamos sobre terceirização e o uso de requisição e estagiários de pós-graduação. De que maneira que essas práticas também contribuem para um Ministério Público com vínculos mais frágeis com os servidores? Primeiro, a burla ao concurso público, né? Segundo, né, a vulnerabilidade do trabalhador e da trabalhadora. O terceiro é que o desempenho, né, de quem foi admitido sem concurso, o desempenho das funções públicas, de quem foi admitido sem concurso, para aquele que se submeteu a um concurso de provas e títulos, se presume, né, não é uma posição absoluta, é uma posição relativa, mas se presume que tem uma qualidade menor. E não tem, olha, vamos lá. O presidente da República, né, anterior, foi multado porque estava praticando uma pesca ilegal, né? Ele foi multado por um servidor efetivo que exercia um cargo em comissão. Aí, quando ele se tornou presidente da República, ele fez o quê? Demitiu. Aí teve o episódio lá das joias. Porque o servidor efetivo, né, tem um sistema de garantia para dizer eu não vou cometer um ato ilegal. Então, a estabilidade, por exemplo, a estabilidade do serviço público não é em prol do servidor, é em prol do serviço, para que ele possa desempenhar as funções com independência. O terceirizado não tem. E aí as irregularidades são das mais variadas. Primeiro que não se contrata um serviço, se contrata a pessoa, é a regimentação de mão de obras. Prova é que os contratos
mudam, as empresas terceirizadas mudam, mas os trabalhadores são os mesmos. Vínculo da pessoalidade. Vínculo da subordinação direta, que não pode haver. Eu estou contratando o serviço. Eu vou mensurar a qualidade do serviço. Eu não tenho que me dirigir diretamente ao empregado terceirizado, porque aí há um dos elementos do contrato, da relação laboral, da relação seletista, que é a subordinação. Não pode haver, né? E a atividade, enfim, houve aí uma mudança no regramento do terceirizado, dos serviços terceirizados, no âmbito da iniciativa privada, porque no âmbito da administração não mudou muito, não. Porque a atividade, enfim, que pode ser terceirizada na administração privada, a iniciativa privada, a administração não pode, porque burla o concurso. Então, a terceirização ela tem que ser analisada à luz do concurso público. E o que pode ser terceirizado? Conservação, limpeza e vigilância. Ponto final. Acabou-se. E eu tenho críticas, porque foi a minha especialização, a minha monografia foi sobre terceirização. Eu faço uma crítica à terceirização de vigilância. Por quê? Porque quando a gente analisa as teorias contratualistas do surgimento do Estado, diz que o Estado foi criado para dar segurança. Tem um regramento jurídico para dar previsibilidade das ações e segurança. Aí o Estado diz, eu não dou segurança a mim. Eu terceirizo. Aí eu pego e terceirizo. A terceirização do serviço de segurança, que é pacífica, né? Eu a tenho com uma declaração de falência da segurança dada pelo Estado. O Estado não dá segurança a si e dá para a cidadania. E a gente vê aí a crise do Estado paralelo, das facções, do crime organizado. Isso aí. E a terceirização é uma declaração solene. Falhei. Né? Esse é um aspecto da terceirização. E um vínculo muito frágil, né? Porque o contrato é estabelecido entre a instituição e a empresa terceirizada, que é responsável por gerir ali os contratos com os trabalhadores que vão fazer aquele serviço e que muitas vezes recebem um salário que não condiz com a atividade que está sendo executada, com direitos que não são respeitados. O que a gente vê constantemente, inclusive no próprio sindicato, já chegou até a gente notícias de atraso, né, no pagamento dos trabalhadores terceirizados do Ministério Público, e a gente emitiu uma nota e o pagamento foi feito rapidamente depois que a nota foi emitida. Isso a gente sabe que não tem a ver exatamente com o Ministério Público em si, mas tem a ver, uma vez que o contrato de terceirização é feito pelo órgão, né? Tem questão de terceirização, o erro em vigilância, né? O erro na fiscalização. Lá no Ministério Público do Ceará teve um episódio, há uns 8, 10 anos, que se o Ministério Público não tivesse atentado para deixar de pagar a empresa, né, para fazer alguma reserva para pagar os trabalhadores, como em outros órgãos públicos, estariam até hoje sem receber suas verbas rescisórias. Porque a empresa simplesmente decreta falência, aí cria outra empresa terceirizada, né, e vai ludibriar, vai enganar outros trabalhadores. Né? Lá no Ministério Público não ocorreu porque teve aí uma cautela de se fazer um colchão para pagar esses trabalhadores e trabalhadoras, mas se não tivesse ocorrido isso, como ocorreu em outros órgãos públicos, a empresa tinha ido embora e o pessoal estaria até hoje. Tem muita gente até hoje nessa empresa sem receber suas verbas rescisórias. Então a gente tem no Ministério Público hoje, segundo dados mais recentes do Portal da Transparência, 520 terceirizados, né, Vânia? E aí a gente fala também sobre estágio de pós-graduação. Falando desses números, Axa, eu fiz essa atualização ontem, inclusive, são 520 servidores terceirizados, né? Da última aumentaram 10 terceirizados, e desse percentual, e desse número, a gente apurou que 30% são servidores que possivelmente estão executando tarefas de servidores efetivos, né? Por que a gente diz possivelmente, né? Porque a gente, de fato, ainda está fazendo esse estudo, fazendo esse levantamento.
mandamos um ofício para a Procuradoria pedindo informações, né? Estamos aguardando a resposta porque a gente quer saber, além do quantitativo, dos nomes, da lotação, que isso de fato já está no portal da transparência, a gente já sabia disso, mas a gente quer saber também quais sistemas eles têm acesso, se tem e-mail, se não tem, porque existe inclusive uma ordem de serviço regulamentando esse acesso a alguns sistemas, né? Se eu não me engano, isso também não pode, né? Não isso pode. Com quem é o vínculo do trabalhador terceirizado? Com empresa interposta. Não é com o Ministério Público. Não é com o Ministério Público. Ele não tem vínculo. Ele não tem hierarquia. Como é que ele tem acesso aos sistemas da Procuradoria? A qualquer nível. Qualquer sistema. Como é que tem um e-mail funcional? Olha, o precedente do CNMP, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. O trabalhador terceirizado não pode ter ligação direta ou indireta com o trâmite processual de qualquer processo. Ele não tem vínculo com a administração pública. Nenhum vínculo. O vínculo é com quem é que assina a carteira do trabalhador terceirizado. É a empresa. É uma empresa. Essa sim tem contato. Não tem hierarquia, não tem disciplina. Vazar informação? E aí? Né? Então, assim, temos o Ministério Público, é guardião da lei. Assim, a gente está fazendo isso, né, para ver exatamente o que é que eles respondem até, né, porque a gente está fazendo o nosso levantamento próprio, mas a ideia é, de fato, coletar as provas das irregularidades com relação à terceirização, porque até então, de fato, havia mais a terceirização de vigilância, limpeza, etc., mas o ano passado para cá, eles começaram a contratar o tal dos que eles chamam, né, em título de auxiliar administrativo, né, que é um cargo, teoricamente, do Ministério do Maranhão, que é extinto a vagar, seria o auxiliar, mas a gente quer saber, de fato, com relação às atribuições, inclusive, até falta isso, né, as atribuições não estão definidas em contrato, a gente fez essa pergunta também, enfim, nós estamos fazendo esse levantamento e será uma das próximas pautas nossa, combater a terceirização irregular no Ministério Público do Maranhão. E a gente agora encaminhando aqui para os últimos tópicos das nossas discussões aqui, vamos falar sobre requisição dentro do Ministério Público, até que ponto essa prática é eficiente, até que ponto ela é justa, já que a gente fala que tem servidor requisitado que, por exemplo, não recebe auxílio alimentação. Né? O trabalhador de segunda classe, era o nome que me fugiu naquela hora. Mais uma vez eu digo, a Constituição é o nosso farol, por isso que eu sempre vou buscar nela o fundamento para o que eu sustento. A Constituição, ela criou um Estado federado. Então, ela criou os entes federados, ela criou atribuições, competências para cada ente federado e distribuiu o orçamento. Então, o orçamento de cada ente federado é conforme as atribuições, as competências que a Constituição otorgou. Não compete ao município manter o Ministério Público no Judiciário. O Ministério Público da União e o Poder Judiciário da União, quem mantém é a União. E o dos estados, por óbvio, os respectivos estados. Então, o Ministério Público, por questão de economia, por questão de que seja qualquer coisa, não pode otorgar essa missão aos prefeitos. Os prefeitos têm outras missões, outras atribuições. Então, primeira irregularidade é isso. Segundo, a Constituição deu ao Ministério Público independência funcional, autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Aí o Ministério Público abdica dessa autonomia e dessa independência, eu vou já falar da independência, para ceder aos municípios, para pegar dos municípios. E a independência, sabe por que a independência ela fica mitigada? Porque quem é o maior cliente do município, qual é o maior cliente do Ministério Público nos municípios? O prefeito. É o prefeito. Quando o cidadão, a cidadã, tem um problema de serviço público, de perseguição, etc., de nepotismo, de maracutaia, ele vai bater na porta de quem? Do Ministério Público. Aí lá tem uma pessoa que é subordinada a quem? Quem é o chefe? O prefeito. Né? Então, assim, essa independência, ela precisa ganhar contornos de afetividade. Né? De afetividade. A pessoa não tem hierarquia
direta o chefe dele é o prefeito. Então, isso compromete a independência do município, do Ministério Público no desempenho das suas funções precípitas. E está lá na lei. O Ministério Público, os serviços auxiliares, artigo 23 e 24 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Os serviços auxiliares do Ministério Público será desenvolvido por servidores próprios de carreira. Ponto final. Não sou eu que estou dizendo, não. Quais são as principais dificuldades que são enfrentadas por esses servidores requisitados? Eu acho que a principal dificuldade hoje realmente é a diferença de tratamento, né? Porque Executam as mesmas funções? muitos executam a mesma função. Inclusive, eu fiz uma atualização ontem. Hoje, o Ministério Público do Maranhão conta com 567 servidores cedidos de outros órgãos, né? Desse percentual, 35,80% são de motoristas, vigilantes, auxiliares de serviços gerais e etc. Então, o restante todo são cargos diversos. Eu vi, inclusive, tem analista, tem para todo gosto. Posso dar uma dica? Diga. É vedado, o princípio geral do direito veda o enriquecimento sem causa, o locupletamento indevido. Dica para esse pessoal aí, entre com ação contra o Ministério Público, indenização, pedindo as diferenças remuneratórias entre o cargo desempenhado, você está desempenhando a função de técnico, a diferença do salário com o lá do município. Fica a dica. E assim, a principal diferença hoje é que realmente eles são servidores precarizados, porque alguns não recebem auxílio alimentação, alguns não recebem auxílio saúde, muitos são assediados e estão numa situação realmente de vulnerabilidade. Inclusive, quando a gente representou esse promotor de Timon, a gente viu casos. A maioria das situações, lá era uma questão de assédio, realmente. Infelizmente, ele não foi punido como assédio, né? Porque a gente sabe que tem um protecionismo grande. Mas muitas das situações eram envolvendo os requisitados. Eram as pessoas, de fato, mais vulneráveis e que estavam o tempo todo sendo assediadas. Felizmente, como a situação lá envolvia alguns servidores efetivos, a gente conseguiu, de fato, atuar e melhorar a condição desses servidores e que a gente sempre tenta fazer isso. E para finalizar, vamos falar sobre os estagiários de pós-graduação. Como é que essa prática também contribui para um vínculo mais precário com a instituição? Eu acho que um dos principais fatores, além da questão da precarização salarial e tal, porque em geral, são servidores, são pessoas muito qualificadas, né? São pessoas que têm, além da graduação, que isso a gente entende como uma situação normal, né? Porque de fato, precisa do estágio para você concluir o seu curso, mas existe o problema do estágio de pós-graduação, que aí já são pessoas que já estão formadas, que não precisariam, de fato, fazer estágio. Nem existe, né, Toninho, a figura da residência na lei. Então, além da questão salarial, que, no final das contas, recebem como uma bolsa de estágio para trabalhar como se analista jurídico fosse. Porque no Ministério do Maranhão é isso. A maioria dos servidores, dos estagiários de pós-graduação, são na área jurídica. Além disso, tem a questão da segurança e etc. A gente ainda, no Maranhão, a gente não teve notícia ainda de vazamento de informações e tal, mas a gente já viu em outros MPs informações vazadas, estágios. Acho que isso foi do Rio de Janeiro e saiu recente, né? Que iria entrar uma estagiária que era envolvida com o tráfico, enfim. Então, é uma situação realmente muito perigosa para o Ministério Público. Olha, o crime organizado, ele tende a ramificar-se no serviço público, né? A gente tem notícias, por exemplo, do crime organizado financiando cursos de graduação em direito. Aí uma pessoa dessa vai para o Ministério Público, qual é a hierarquia? E o outro problema é que não é ato educacional. Porque o ato educacional pressupõe que o estagiário, por exemplo, de direito, esteja ali fazendo alguma coisa sob a supervisão direta do promotor, ou em outras áreas do servidor, né? E coisa que não é. Olha, nós tivemos 3 ações diretas de inconstitucionalidade julgadas improcedentes pelo Supremo. Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Rondônia. Abordando a questão do estágio de pós. O Supremo julgou inconstitucional essas ações sob o seguinte argumento:
trata-se de ato educacional. Agora, aqui no Ministério Público do Maranhão, me parece que ainda não chegaram a esse nível. Mas em outros estados já está começando, porque a criatividade, é impressionante a criatividade do povo para burlar o concurso. Né? Em outros estados estão, ei, tu terminou tua graduação, está com quanto tempo? Especialização está com quanto tempo? Não, está com 4 anos, vem aqui para o Ministério Público. Não tem um vínculo educacional. O Supremo não chancelou esse tipo de estágio, que eles chamam de MP residente. Olha, mas fazendo uma alusão à residência médica, né? Agora, a residência médica é um curso de especialização. A pessoa que faz uma residência médica em cardiologia é um médico cardiologista porque fez uma especialização em cardiologia. É óbvio. Não é uma pessoa que não tem vínculo educativo com ninguém. Ninguém, não tem nenhum vínculo, não é um ato educacional. É recrutamento de mão de obra boa e barata. Fica a dica para os prefeitos. Fica a dica para os prefeitos. Cabide de emprego em prefeitura. Em tempo de campanha eleitoral. Oh, coisa boa. MP residência em... Qual município aqui de... Passo do Lumiar é um exemplo. Um município qualquer? Passo do Lumiar. Passo do Lumiar. Esse nome aí que eu ainda não aprendi. Residência em São Luís. Residente de São Luís. Aí vai lá o prefeito, recruta esse pessoal, tudo para votar nele. Aí o Ministério Público vai dizer o quê? Não pode. E tu fez? Casa de Ferreira. O espeto é de pau. Não, olha, não fica... Eu tenho um personagem, viu? Me tira o microfone, eu não vou conversar não. Tem um personagem, eu fico aí lembrando a minha idade, tem um personagem vivido por Bem-vindo Siqueira em Tieta. Ele diz, não me queira mal, eu só sei querer bem. Não me queiram mal, viu? Pelo que eu digo, que eu só sei querer bem. E agora a gente já se encaminhando para o nosso último bloco, vamos falar do que o sindicato e a federação estão fazendo para combater essas práticas de precarização? Bom, Nós do sindicato, primeiro, na última assembleia nossa, né, é importante frisar que a categoria deu carta branca para a diretoria contestar todas as irregularidades do Ministério Público. Então, é isso que nós estamos trabalhando. Primeiro, levantando dados, como eu falei, com relação à terceirização, com relação a todos esses temas que a gente debateu, inclusive... eles lançaram recente um ato regulamentar sobre a questão dos estágios de pós. A gente está analisando juridicamente se tem realmente alguma irregularidade, porque o que a gente está vislumbrando é que eles querem, de fato, aumentar o número de cargos de estágio, né? Atualmente tem 42 estagiários de pós-graduação, o restante são todos de graduação. Mas, pelo que a gente sentiu do documento, eles estão aí com a ideia de aumentar esse número, né, e seguir aí o mau exemplo de outros MPs. A gente está analisando e a gente vai fazer isso, vai bater em todas essas irregularidades com relação à precarização, por ordem aí de prioridades, né? E vamos continuar na luta aí contra o excesso de cargos comissionados, como a gente falou no início, tentando de todas as formas não deixar esse projeto de redução de 50% para 22% ser aprovado na Assembleia Legislativa. Vamos atuar, e aí já a associação já tem carta branca aí para atuar na questão das ADINs. Esperamos que a nossa ADIN do Maranhão com relação à proporcionalidade seja julgada logo, e vamos continuar fazendo nosso papel para evitar que o Ministério Público permaneça aí nesse mar de irregularidades que ele se encontra. Com relação à ANSEMP, né, Tony, só fazendo essa lembrança, ANSEMP e FENAMP, no último evento, na última plenária, né, decidiram que vão buscar tentar essa regulamentação junto ao Conselho, com relação a cargos comissionados, mas que, se não for possível, as entidades também já têm autorização das suas plenárias para
ajuizar novas ações diretas de inconstitucionalidade, né, nos estados que ainda não possuem. Tem muito trabalho aí para o Tony pela frente. Por favor, dê trabalho não. Dialoguem, conversem, cheguem a um A gente termo. tenta, a gente tenta. Eu não gosto de brigar. Eu sou um pacifista. A gente só briga quando é necessário. Também então, tem essa possibilidade. Conversar, né? meu povo. A FENAMP iniciou aí algumas tratativas com o procurador Jarbas, né, de Minas Gerais, no intuito de que exista uma Câmara de Composição para que a gente possa sentar e discutir esses assuntos, mas assim, a gente ainda não teve muita evolução, né? E assim, havendo esse diálogo, havendo essa disponibilidade dos membros, a gente senta, conversa e tenta resolver aí da melhor forma possível. Não havendo, STF, seja lá o que for, né, Tânia? Mídia e etc. E com isso a gente chega ao final desse episódio do Conexão Sim Sempre. A gente agradece a sua companhia, obrigado por assistir mais um episódio. Fique de olho nos próximos debates que a gente vai trazer para você. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com seus amigos servidores e ajudar a nossa luta a chegar mais longe. Afinal, essa luta também é sua. A gente agradece aqui a presença do Tony. Muito obrigada, foi muito bom ter você com a gente, viu? Eu é que agradeço e repito, a música. Se só me chamar que eu vou. Só me chamar que eu venho. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Assistam, como eu falei no início, divulguem para toda a categoria e acompanhem os nossos próximos episódios. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.